Estados Unidos não brincam, Donald Trump não brinca. Essa questão de exploração das terras raras para o Brasil, isso vai ser benéfico? É benéfico, mas o posicionamento brasileiro e o posicionamento com o qual eu concordo também, ele tem sido no sentido de não sinalizar que vai haver algum tipo de exclusividade com os norte-americanos. Tanto é que um dos argumentos usados pelo Brasil e pelos países do Mercosul para tentarem convencer a União Europeia de assinar aquele acordo algumas semanas atrás, quando houve um impasse, foi justamente isso, de que eles vão poder, em um futuro próximo, assinar algum tipo de acordo em relação a isso. O Brasil ele tem conversado com outros países também nesse sentido. O presidente Lula ele vai em breve fazer uma viagem para a Ásia também, ele deve levar isso para lá, e é uma carta na manga que o Brasil ele vai ter que usar, porque ele é hoje o segundo país que mais possui esse tipo de terras raras, atrás da Índia, mas é um potencial que ele ainda precisa ser explorado. E aí que a gente tem que trabalhar para tentar agregar valor e não apenas sair exportando terras raras. Bom, dos Estados Unidos, a gente vai agora para a Rússia, porque a notícia que chega é que o governo tentou bloquear o WhatsApp no país. Urian, qual foi a motivação do bloqueio do aplicativo de mensagens, a vontade de bloqueio do aplicativo? Pois é, nessa tentativa de bloquear completamente o WhatsApp, ela é parte de uma estratégia mais ampla de controle da comunicação, e a Rússia está tentando substituir esses aplicativos, tanto como o WhatsApp quanto o Telegram, por um aplicativo estatal, ou seja, é um aplicativo do qual o governo é dono, que é o Max, que ele funciona ali como um super aplicativo que reúne mensagens, serviços públicos, tudo para o governo conseguir vigiar constantemente a população. Eu vou abrir aqui um dado para vocês agora, que eu tinha olhado um pouco mais cedo. Existe, Neila, uma organização internacional que mede justamente isso, nessas liberdades, tanto a liberdade global quanto a liberdade de internet, que é a Freedom House. E a Freedom House ela dá pontuações para os países com base nesses quesitos de o tanto de liberdade que o país tem, tanto na questão da internet. E eu estava olhando aqui para motivo de comparação, o Brasil, ele recebeu nas liberdades da internet a pontuação 65, é uma pontuação que vai de 0 a 100. E pelo Brasil ter recebido 65, ele é considerado um país com a internet parcialmente livre. A Rússia, hoje, e esse número ele tende a piorar, ela tem o número 17. Em relação à liberdade de internet, ou seja, trata-se de uma ditadura online, no qual o Estado ele quer controlar completamente a população, tudo aquilo que é dito, tudo que uma pessoa manda para outra, justamente para ele ter posteriormente o poder de repressão, de prender, de calar qualquer tipo de discurso livre. Então, realmente bastante preocupante isso que acontece com a Rússia, e preocupante também, Neila, a falta de condenação por parte do governo brasileiro, que está cada vez mais próximo da Rússia, fazendo sempre gestos, falando em cooperação e nunca condenando aquilo que deve ser condenado, né? Porque aqui dentro é um discurso muito bonito de defesa da democracia no ano eleitoral. Agora todo mundo vai vestir essa camisa, né? Vamos todos defender a democracia, as liberdades individuais, mas na hora de condenar aqueles aliados que ferem essas mesmas liberdades, aí o que a gente observa é apenas o silêncio. Bom, outro assunto importante também é a Conferência de Segurança, que neste ano vai acontecer em Munique, na Alemanha. Urian, esse encontro vai acontecer a partir de amanhã e nos últimos anos causou calafrios nos países europeus por causa dos Estados Unidos. Nesse ano, pode ser diferente? Qual a expectativa? Olha, eu sei que no Brasil essa conferência ela não é muito amplamente discutida na imprensa, então é muito bom que a gente está falando disso hoje, porque quando a gente olha para o ano passado, o que aconteceu? É uma grande conferência para discutir questões de segurança, que reúne lideranças de
dezenas de países, mais de 50, 60 países, e que eles discutem a situação do mundo, a situação da segurança na Europa, enfim. No ano passado, o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, ele fez um discurso que fez com que a Europa olhasse para os Estados Unidos com bastante desconfiança e com bastante preocupação. Por quê? O que ele disse naquele contexto? Que a maior ameaça para a Europa, ela não vem da Rússia, sendo que a Rússia está nesse momento travando uma guerra híbrida contra a Europa, mas que a grande ameaça ela vem de dentro da Europa por conta por conta da liberdade de expressão que ela está sendo calada pelos governos europeus. E por que isso preocupou no ano passado? Porque mostrou um distanciamento dos Estados Unidos da Europa. Mostrou que essa administração americana agora está colocando como inimigo não quem deveria de fato ser o inimigo, caso os russos, por exemplo, ou os movimentos extremistas, mas está colocando como inimigo as próprias instituições europeias. E o que a gente observou desde então foi que o governo norte-americano ele começou a tomar, sim, ações concretas que mostraram que aquilo que o J.D. Vance havia falado no ano passado não ficou apenas no discurso e passou a se tornar realidade. Tanto Neila, que há poucos dias sai a notícia de que o Donald Trump, que o governo dele, ele vai de fato agora começar a estimular, vai começar a bancar, vai transformar em política de Estado, fomentar movimentos dentro da Europa que articulam que impulsionam aqueles partidos de extrema direita da Europa. Então, o que vai acontecer esse ano? A gente não sabe. Pode ser que o Marco Rubio, que vai ser o representante dos Estados Unidos, ele faça um discurso nesse sentido, que venha com algum outro tipo de surpresa, mas fato é que a Conferência de Segurança de Munique, que há poucos dias atrás divulgou o seu relatório anual, ela basicamente falou que essa estrutura de segurança internacional ela está sendo demolida. E o principal ator que tem demolido essa estrutura, como é o caso, por exemplo, da OTAN, ou dessa confiança que existia até então entre os aliados, entre a Europa e os Estados Unidos, esse ator é os Estados Unidos. Então, vamos ficar de olho nos próximos 3 dias para ver o que os Estados Unidos vão falar. Esse ator, que é o ator principal aí de vários filmes, né? Aí no globo terrestre, né? Os Estados Unidos, que são o ator principal de vários filmes e várias novelas, digamos assim, ao longo do globo. Urian Fancelli, obrigada por todas as informações. Excelente final de semana. Até semana que vem. Obrigado, bom fim de semana e até a próxima.